O cuidado com a saúde é uma iniciativa que, bem dizer, ela deve fazer parte da pauta do meu esforço. Esse corpo de carne, ele foi pensado por alguém e trabalhado num esforço conjunto para que, depois de estudo, análise, energia diferente sinergizando naquela tarefa e tempo inimaginável pôde ser tecido e oferecido a mim. Quando se fala numa oportunidade como o planeta Terra, de estar aqui encarnado, isso é de um valor defeso ao olhar vulgo. Existem espíritos desencarnados que desejaram e precisava estar aqui, e essa vaga foi conferida a mim, porque uma confiança foi depositada em mim pelo Cristo, que preside o mapa reencarnacional de cada um que vem para cá. Daí que, se tem um outro espírito que queria vir e não pôde, essa vaga não foi dada para ele, e eu estou aqui, significa que algo diferencial foi confiado a mim e é esperado de mim. Em relação àquilo que eu recebi de capacitação, ao esforço que eu verta, e em relação ao que o outro que ficou no astral poderia fazer se estivesse vindo no meu lugar. Isso não é uma competição entre dois espíritos, mas uma noção clara do que ocorre em termos de oportunidade e do valor que eu confiro a ela. Daí que, quando eu estou aqui nessa velejatura, esse corpo ele é um instrumento para o meu espírito aprimorar. E eu preciso cuidar dele porque foi algo emprestado. O corpo de carne ele é um empréstimo que foi feito a título precário para mim, para que eu use ele para aprimorar o meu valor moral, o meu espírito. Por isso é grave quando a pessoa ela fuma, ela bebe, ela usa droga, ela menoscaba uma alteração física que ela está tendo, fica com preguiça de ir no médico, não liga para o remédio que ela tem que tomar, larga para lá a terapia alternativa de um exercício que ela poderia fazer, de uma homeopatia, porque isso é jogar no lixo a harmonia de um corpo que eu recebi como uma cota de confiança inimaginável em mim, para, cuidando desse corpo, poder estar aqui mais tempo e fazer mais no serviço do bem. E essa questão do suicídio indireto, isso é muito grave. Porque quando eu tenho consciência que o meu corpo está com alguma alteração e largo para lá, eu estou sendo conivente com um autocídio que vai repercutir. Tinha uma pessoa, rapaz ainda, jovem, na casa dos seus 40 anos, casado, uma filhinha pequena, na época uns 2 anos, em torno disso. E ele, certa feita, no início da noite, ele começou a sentir uma dor no coração.
E aquele aperto, aquela dor forte no coração, que raiava para a parte digestiva. E a esposa dele, que tinha uma irmã médica, falou para ele: vai no médico, olha isso. Isso no dia anterior. Dá uma olhadinha porque pode ser algo grave. E ele menoscabou. Falou: não, isso vai passar. Não quis ir no médico. Seja por preguiça, seja por desconfiança, seja por chutar o balde, ou mesmo por orgulho. Achou que aquilo ia diluir por si. Ingenuidade. Não foi. Durante a noite, ele foi tomado por um colapso de infarto fulminante, faleceu. Acordou desencarnado. Ou seja, ele foi avisado de uma alteração que o corpo sofria a tempo, porque não foi um infarto que veio do nada, sem ele sentir algo prévio. Ele teve um aviso salutar, claro, de uma alteração que estava acontecendo, para dar tempo dele no médico e entrar com uma medicação sem internado para evitar o infarto fulminante, e menoscabou. E aqui não cabe julgar, mas é preciso ter uma análise para aprender com o que acontece com o outro, porque isso traz uma letra viva, máter, de ensino precioso. Quer dizer, se eu experimento uma alteração num instrumento como esse que eu recebi, dessa monta, que deu trabalho para tantos espíritos, para que isso fosse elaborado, tecido, pesquisado, aprimorado e oferecido para mim, é necessário que eu tenha cuidado com o que eu faço com essa máquina. Porque é ela que eu uso para esse estágio aqui, que é precioso. Quando o espírito que foi meu comparsa de ontem me vê encarnada e ele não, isso pode ser difícil para ele. Porque ele está no astral, precisaria dessa instância de entrar aqui e ver que eu estou e ele não. E ele vê a necessidade dele de estar aqui. Daí que ele precisa ver em mim um esforço que compense o diferencial que eu recebi também. Se ele lá percebe que eu faço valer esse estágio aqui no bem, e até no esforço que eu faço, que ele inclusive vê, poxa, isso eu não faria. Nessa monta que ela está fazendo, eu não conseguiria. Bafeja, borrifa nele uma realidade minha que ele se comove e até me ajuda nesse estágio que eu estou aqui. Se ao contrário ele vê que eu menoscabo a experiência, entro na faixa vibracional nefanda do suicídio indireto e entorno o copo de leite, ele fica contrafeito de ter sido dado essa instância para mim e eu estar fazendo isso, porque ele vê que no meu lugar aproveitaria muito melhor aquilo, aquele momento aqui, essa oportunidade, e até pode interferir, prejudicando o meu processo. Quando a pessoa ela busca fazer o bem, colocar o dom dela a serviço, valorar a ação dela aqui e deixar a obra feliz em torno do próprio pé,
o espírito desencarnado, se vê que você vai gripar, ele já avisa. Olha, ele vai gripar. Vamos interferir, porque isso vai prejudicar o trabalho bom que ele está fazendo. A nível de um detalhe. Que tem o seu diferencial no esforço que eu faço para valorar cada momento aqui e cuidar do que me foi emprestado e colocar isso à disposição. Daí que o que vai ser levado em conta para mim não é o bem que eu ajuntei, material, não é título que eu acumulei, que é papel, e papel o vento leva. Não é o que eu tinha de físico que impressionou, que isso vira pó debaixo da terra. É o que eu deixo de bom na vida do outro. É a lembrança que o outro tem da minha passada aqui. E ao chegar lá, é perguntado para mim: que notícia você traz de lá, da terra? O que você fez? Como você amanhou a semente que foi dada? E Cristo já observava multiplicar 5 por 1, 10 por 1, 1000 por 1, aquilo que eu recebi. Igual o Espírito Joana de Ângeles, que é a reencarnação de Santa Clara de Assis, que na passagem dela aqui, ela teve outras reencarnações, né? Mas uma delas é Santa Clara, e quando ela esteve aqui, fundou a Ordem das Clarissas e deixou uma obra. Voltou para o astral e deixou algo aqui, de bom. Ou seja, enquanto ela esteve aqui, ela teve a preocupação de movimentar o que ela tivesse recebido de inteligência, de raciocínio, de energia, de confiança, para amealhar tesouro que a traça não rói, que não enferruja, porque é algo que ficaria espiritual na vida de alguém que ventilaria daquilo. Por isso que o diferencial é o movimento que eu faço com aquilo que me foi emprestado.